Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao contexto de atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Eu sou Gabriel Prado, sou técnico de segurança do trabalho aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui principalmente como que vocês acessam a legislação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes lá dentro do site oficial do gov.br. Então, ali dentro do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nós temos o item ali das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas se dão através da Comissão Tripartite Permanente. Então, a Comissão Tripartite nada mais é do que a representação entre governos, empresas e funcionários. Então, a gente tem essa comissão em ativa dentro da CLT também, tá? Então, faz parte da consolidação das leis do trabalho, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que na verdade agora é Ministério do Trabalho e Previdência, até o momento. Então, basicamente ali desde a NR1 até a NR37, a norma regulamentadora número 37. São vários temas e abordagens que são tratadas aí de acordo com cada NR, mas é importante nesse primeiro momento para vocês saberem que existe a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A norma regulamentadora NR5, que fala sobre a CIPA, aqui a gente vai falar da vigência a partir de 3 de janeiro de 2022, então já é a legislação atualizada. A gente vai clicar nela aqui e vai ter ela aí na sua íntegra, com todas as alterações, sua publicação oficial na Portaria 3.214, de 8 de 6 de 1978, e a sua última atualização de 2021, que passou a vigorar em 2022. Então, basicamente, aqui o objetivo dela, ela falou sobre os parâmetros, os requisitos mínimos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tendo por objetivo a prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível, permanente, o trabalho com a preservação da vida e da promoção da saúde dos trabalhadores. Basicamente, ela se aplica em todas as empresas, sejam empresas públicas, privadas ou de economia mista, e ela tem por atribuição a CIPA, né, acompanhar o processo de identificação de riscos e perigos dentro da análise de risco, dentro do gerenciamento de riscos da norma regulamentadora número 1. Então, além de a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ser aplicada a todas as empresas, especificamente falando, ela também auxilia no desenvolvimento do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da norma regulamentadora número 1. Tá? Então, basicamente, aqui acompanhar o processo de gerenciamento de riscos, registrar a percepção dos trabalhadores com relação aos quesitos de segurança, verificar os ambientes, visando identificar as situações que possam trazer riscos e também ajudar a resolver essas situações, elaborar e acompanhar e desenvolver um plano de trabalho específico, participar no desenvolvimento e implementação de todos os programas relacionados à saúde e segurança, além da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é a CIPAT. Ainda o contexto geral da CIPA se dá para o desenvolvimento de outras ações, por exemplo, como a ação do Outubro Rosa, o Novembro Azul, tá? E assim sucessivamente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais nos detalhes cada ações que a gente pode desenvolver dentro do contexto da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, sempre requisitar a organização e ter acesso a essas informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, né, incluindo as CATs, comunicações de acidente de trabalho, propor ao SESMIT ou à organização a análise das condições ou situações de trabalho nos quais considerem de risco grave e eminente para suas operações. Promover anualmente em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, conforme eu conversei ali, e conforme a programação definida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aqui a organização proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários para o desempenho de suas atividades e suas atribuições, permitir a colaboração dos trabalhadores em todas as ações da CIPA e fornecer à CIPA quando requisitadas informações relacionadas às suas atribuições. E cabe ao presidente da CIPA convocar as reuniões, coordenar essas reuniões. O vice-presidente deve também substituir o presidente da CIPA em sua ausência.
O presidente e o vice-presidente em conjunto terão as seguintes atribuições. Então, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados e divulgar todas as decisões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes a todos os trabalhadores do estabelecimento. Também a sua constituição e sua estruturação. Então, a CIPA será constituída por um estabelecimento composto de representantes dos empregados e dos empregadores, os eleitos e os indicados, né, como a gente sazonalmente chama ou denomina. Os representantes dessa organização, titulares e suplentes, serão designados aí através de eleição, né, e basicamente os representantes serão eleitos em escrutínio único, né, secreto, do qual participem, independente da filiação sindical ou não, exclusivamente os empregados interessados. Tá? Essa eleição ela pode ser online, né, de forma digital, ou ela pode ser também via papel. Né? O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitindo uma reeleição. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados já no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. E a organização da CIPA deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e todos os suplentes. Principalmente o secretário deve enviar, ele pode enviar também via e-mail, via WhatsApp, tal, de forma eletrônica, sem problema nenhum, contanto que todos tenham acesso às atas. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativado pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados. Então, o dimensionamento da CIPA ele se dá de acordo com o grau de risco da empresa, que se vem através do CNAE, e também pela quantidade de funcionários. A gente já vai ver aí na sequência. É vedada a organização em relação ao integrante eleito da CIPA, então, alteração de suas atividades normais, então ele continua realizando as suas atividades normais, que prejudicam o exercício de suas atribuições, e a transferência para outro estabelecimento sem sua anuência, sem sua aprovação, ressalvando o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 lá da Consolidação das Leis do Trabalho. É verdade a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, acabou o mandato, tem mais 1 ano aí de estabilidade. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA. Então, trabalhadores fixos e temporários regidos pela CLT, eles podem inscrever-se pela CIPA, contudo, entretanto, todavia, se o contrato de trabalho for menor, o tempo de contrato de trabalho for menor que o tempo de atuação da CIPA, caso eleito o membro, esse contrato vai ser validado, tá? Então, ele não tem postergamento desse contrato. Tá? Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 ali, a gente vai ver, né? A organização nomeará sempre um representante. Então, toda vez que eu tenho um CNPJ, nesse item aqui tem um CNPJ, tem uma organização, tem que ter um representante da CIPA. No caso de atendimento pelo serviço especializado em saúde, segurança e medicina do trabalho, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual está dispensado de nomear o representante da CIPA. Então, só o MEI que não tem representante aí pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização, inclusive ele tem que fazer um treinamento. A nomeação de empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA quando a sua constituição geral, como representante do empregador ou como dos empregados, tá? Pode ser indicado ou eleito. O processo eleitoral, basicamente aí todo o processo eleitoral, a partir do momento da divulgação, do início das inscrições e demais responsabilidades, tá? E aqui o funcionamento da CIPA, que é a parte importante. Então, a CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido, tá? Então, pelo menos uma reunião mensal de pelo menos 1 hora. A critério da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas MEs e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais, né? As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente na forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordados entre os seus membros, observando os turnos e as jornadas de trabalho.
As reuniões terão atas assinadas sempre por todos os presentes, e se for online, aquele checklist online que sai quando a gente termina a reunião, e só o organizador tem acesso a esse item, tá? Principalmente quando a gente faz as reuniões via Teams. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes, inclusive podem ser disponibilizadas por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamentos das reuniões devem ser disponibilizados a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer um acidente de trabalho, grave ou fatal, ou houver solicitação de uma das representações, seja representante dos empregados, seja representante do empregador. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. Então, reunião a reunião, a gente tem ali a indicação do secretário da reunião, tá? Para fazer essa redação dessa ata. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Essas justificativas é importante elas ficarem salvas dentro do processo da CIPA, tá? Para que em caso de auditoria e alguma solicitação aí seja necessária a validação aí da justificativa. Vacância definitiva do cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata da eleição, devendo os motivos ser registrados em atas de reunião. Então temos os titulares e os suplentes, e caso algum titular saia, o próximo suplente vai assumindo e assim sucessivamente, tá? Caso não existam mais suplentes durante os primeiros 6 meses do mandato, a organização deve realizar a eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de no mínimo 1/3 dos trabalhadores. Os prazos de eleição extraordinária serão reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral. Então tem ali os prazos específicos do processo eleitoral. Caso todos os eleitos ou suplentes saiam ou você não tenha mais para repor, você tem que fazer um novo processo aí para assumir a falta desses membros aí. As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas normalmente. E no caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto em até 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregadores escolherão os substitutos entre seus titulares em até 2 dias úteis também. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O treinamento em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de até 30 dias contado a partir da data da posse. Então, as decisões da CIPA sempre serão tomadas e preferencialmente tomadas por consenso entre os membros do grupo, tanto indicados quanto os eleitos. Não havendo consenso, a CIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Né? Não havendo consenso entre os membros, é realizada uma votação entre os mesmos. Né? Então, os treinamentos aqui, cada treinamento deve contemplar os itens específicos, incluindo legislação, noção sobre acidentes, metodologia do processo de investigação e análise de ocorrências, noção sobre a inclusão de reabilitados, organização da CIPA, ata de reunião, processo eleitoral e tudo mais, você vai ver no decorrer do treinamento. O treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para grau de risco 1, 12 horas para grau de risco 2, 16 horas para grau de risco 3, 20 horas para grau de risco 4. E deve ser distribuído no máximo 8 horas por dia, aí, que é o máximo que a gente consegue trabalhar aqui dentro da CIPA. Então, o integrante do SESMIT fica dispensado de treinamento da CIPA. E a CIPA das organizações contratadas deve constituir a CIPA sempre centralizada quando o número de seus empregados da unidade de federação se enquadrar no disposto 1 da NRL, tá? Quando a gente tem áreas descentralizadas. Tá? Então, vamos lá. Beleza, aqui. Então, de acordo com o quadro 1 ali que eu estava comentando com vocês, o número de empregados no estabelecimento, de acordo com o grau de risco, por exemplo, grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. Tá? Lembrando que os integrantes e efetivos, aqui representantes do empregado, e a mesma planilha se reflete para representantes do empregador. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma empresa que é grau de risco 3 com 5.000 funcionários. Então, aqui, ó, grau de risco 3, eu tenho que ter
Aqui, ó, 12 efetivos e 8 suplentes, representantes do empregado, e 12 efetivos e 8 suplentes, representantes do empregador, tá? E o grau de risco estabelecido lá no quadro 1 da NR4, né, de acordo com o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? E aqui a CIPA específica da indústria da construção. Beleza? Eu acho que a introdução técnica da CIPA é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição aí. Muito obrigado.